Está no ar mais uma edição do Jornal Conecta. Hoje, segunda-feira, dia 15 de abril. Informações em primeira mão de Catanduva e toda a nossa região. Felipe, temos muitas notícias nesta segunda-feira, né? Semana começando com tudo, né, Marcão? A primeira delas é que a Polícia Civil realizou a reconstituição de um crime ocorrido em janeiro. Crime bárbaro. Crime bárbaro acontecido em janeiro e foi logo na sexta-feira a reconstituição, mais de 2 meses depois. Falando nesse período de tempo, 2 anos depois, Esquadrilha da Fumaça volta a Catanduva. Que bom. Um show que todo mundo gosta de ver. Eu gosto. E hoje também é dia de falar de futebol. Hoje no nosso quadro Arquibancada comentamos a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Está no ar mais uma edição do Jornal Conecta. A Rua Lagoas, entre as ruas Brasil e Pará, foi fechada pela Polícia Civil na última sexta-feira para a realização da reconstituição de um crime cometido em 15 de janeiro deste ano. Na ocasião, um caso de lesão corporal foi registrado, mas a vítima veio a óbito 48 dias depois devido à gravidade dos ferimentos, o que levou o caso a ser investigado como possível homicídio ou latrocínio. A vítima, identificada como Gerson Antônio Madalena, 53 anos, e os agressores eram moradores em situação de rua na região central da cidade. O conflito ocorreu durante o consumo de álcool e drogas, resultando em uma série de agressões fatais. Segundo o delegado Elvio Roberto Bozani, a reconstituição foi realizada para esclarecer pontos pendentes na investigação, confrontando as versões dos envolvidos. O crime, então, foi tipificado como latrocínio, pois após as agressões houve o roubo do par de tênis da vítima. O casal responsável pelo crime teve prisão temporária decretada pela Justiça, podendo ser convertida em prisão preventiva. Lamentável, né? Nós divulgamos durante a semana a programação do Canta e Encanta, que comemorou os 106 anos de Catanduva. Mas nem só de alegrias e música boa viveram os participantes. No último sábado, 13 de abril, houve uma briga durante o show de Ícaro e Gilmar. Nós estamos com imagens da briga na tela e relatos indicam que um segurança interveio para evitar que outro segurança agredisse um homem presente no local. As causas da briga ainda não foram esclarecidas. No dia 5 de maio, a Esquadrilha da Fumaça fará uma nova apresentação para a população de Catanduva e região. O evento, que conta com a participação dos aviões da FAB, Força Aérea Brasileira, está programado para começar às 3h30 da tarde, na rua Martinópolis, próxima à pista do Aeroclube da cidade. A última vez que a Esquadrilha da Fumaça esteve em Catanduva foi em 2022, após uma ausência de 12 anos. Naquela ocasião, aproximadamente 40 mil pessoas compareceram ao evento, segundo estimativas da Guarda Civil Municipal. Vale a pena assistir esse show, né, Rafael? Com certeza. No dia 23 de abril, às 8 da manhã, à 1 da tarde, o Teatro Municipal Anis Pachá será o palco da fase regional do 16º Festival Nossa Arte, promovido pela Federação Nacional das APAES. O evento contará com apresentações de dança, música, folclore, artes visuais, literárias e artesanato. Vale reforçar que a APAE Catanduva conta com quase 112 funcionários especializados, oferecendo uma variedade de atividades gratuitas, incluindo aulas de informática, música, dança, musicoterapia e hidroterapia. Além disso, se destaca por ser a única escola especial na região que atende pessoas com transtorno do espectro autista. Catanduva recebeu boas notícias no que se refere à sustentabilidade urbana, de acordo com o ranking de cidades sustentáveis da consultoria Bright Cities. O município teve um avanço significativo em sua classificação entre 2023 e 2024, subindo 77 posições. Agora ocupa o 50º lugar entre as 319 cidades brasileiras com mais de 100 mil habitantes, conforme dados do IBGE. O estudo destaca que cidades inteligentes e sustentáveis buscam constantemente melhorar a qualidade de vida de seus habitantes por meio do uso da tecnologia e da inovação.
para uma gestão pública mais eficiente. Nesse contexto, a sustentabilidade é um objetivo primordial, abrangendo aspectos humanos, ambientais e financeiros. O catanduvense Julinho Ramos, atual secretário adjunto do Ministério da Agricultura, esteve presente em um evento ao lado do presidente Lula e do ministro Carlos Fávaro. O evento marcou o início das exportações das novas plantas habilitadas para a China, que visa impulsionar as exportações de proteína animal, com expectativa de aumento em 10 bilhões de reais. Além disso, Julinho Ramos confirmou sua filiação ao PSB, algo que vinha sendo discutido desde o final do ano passado, especialmente devido à sua proximidade com o vice-presidente Geraldo Alckmin. Veja o vídeo. Olha, uma alegria estar aqui com o Júlio, cumprimentá-lo, abraçá-lo, que faz um trabalho muito bonito aqui em Brasília, ajudando o governo federal, e que eu tenho certeza vai ter boas e futuras missões no nosso querido município de Catanduva. Geraldo, primeiro agradecer ao senhor, dizer que é uma honra ser liderado do senhor, estar nesse time e encerrar fileiras no PSB, e dizer também do exemplo que o senhor é, exemplo de abnegação, de homem público, homem vocacionado para trabalhar para as pessoas. Então, um prazer estar aqui com o senhor e encerrar fileiras no PSB para trabalhar não só por Catanduva, mas por São Paulo e pelo Brasil. Obrigado. E aí, Rafa, seu time jogou nesse final de semana? Claro que jogou, o Corinthians sempre joga, né? Vamos então assistir agora o quadro Arquibancada com Felipe Vital. Vamos nessa. Já está aqui conosco na arquibancada, Felipe Vital. Olha só, já estava com saudade, né? Largada do Brasileirão, Série A. Tivemos também o campeão da Bundesliga, na Alemanha, e muitos outros acontecimentos. A bola rolou solta, muitos gols e muitos acontecimentos, né, Felipe? Muito futebol esse final de semana, olá Marcão, olá a todos. Muito futebol de boa qualidade. Tivemos o começo do Brasileirão, a gente sente saudade, né? Tem o estadual ali no começo de ano, mas a gente gosta mesmo do Brasileirão, né? 38 rodadas, aquele campeonato comprido, longo, parece que não acaba nunca, mas é gostoso ver o seu time toda quarta e domingo. Então, o calendário é gozado, né? Lá na Alemanha nós tivemos já a decisão. Exatamente. Com o campeão. Aqui no Brasil, apenas a largada. A bola começou a rolar solta no Brasileirão. Gostaria que você falasse primeiro da Bundesliga, um time que não ganhava... Nunca tinha ganhado. Nunca tinha ganhado, né? Nunca Inclusive, tinha ganhado. Era até ridicularizado por essa situação, né? Exatamente. Nesse final de semana, em jogo de 5-0, né, uma goleada. Lá, assim como aqui, é nos pontos corridos, mas do jeito que tá, agora ninguém mais alcança. O Bayer Leverkusen foi campeão alemão da Bundesliga. Em segundo lugar está o Bayern de Munique, que foi 11 anos seguidos campeão, mas esse ano a hegemonia foi quebrada. O time incrível de Xabi Alonso bateu recordes de pontos, maior sequência invicta, mais de 40 jogos sem perder. Tá um timaço lá na Alemanha. Ganhou esse campeonato, ele era zoado por ser Neverkusen, né? Never de inglês. O pessoal zoava porque nunca ganhava nada. Agora ganhou e tem chance ainda de ganhar até tríplice coroa esse ano. Mas você sabe que isso é bom, né? Motiva até outras equipes também a falar, poxa, se o Leverkusen conseguiu, por que Exatamente. nós também não? A gente fala nessa dualidade na Alemanha, né? Normalmente ou é Bayern de Munique ou Borussia Dortmund, né? Sempre são esses dois times. E agora o Leverkusen surge como uma nova força, né? E um time muito bem entrosadinho pelo Xabi Alonso. É uma grande surpresa, viu? E isso mostra uma grande festa lá. Isso mostra também que o campeonato alemão agora ele está mais nivelado. Patamar um pouquinho mais elevado. Porque, como a gente falou, né? 11 anos seguidos do Bayern de Munique com uma predominância impressionante lá. Agora isso foi quebrado um pouco. Tomara, o Xabi Alonso falou que já vai ficar no Leverkusen, né? Ele foi sondado por outros times, mas ele vai ficar pelo menos mais um ano no Leverkusen. Vamos esperar para ver como é que vai ser os próximos passos. E o Brasileirão teve uma largada com resultados, acho que até normais, né? Não houve assim nenhuma grande surpresa. E a bola rolou solta, né? A bola rolou solta com alguma, assim, o que a gente pode chamar de surpresa, que nem é, na verdade, tanta surpresa, foi a arbitragem, que mais uma vez... Não. Aí Aí já é uma coisa corriqueira. É, corriqueira, normal. Mais uma vez ela chamou a atenção em muitos jogos, no Atlético Mineiro e Corinthians, no Grêmio e Vasco, enfim.
Esse ano o Brasileirão tem o slogan Joga Mais, né? Falando um pouquinho sobre aquele sentido dos jogadores mesmo, com a arbitragem, né? Jogar um pouquinho mais, não reclamar de qualquer faltinha, não fazer aquele bolinho em cima do juiz. Mas ó, o Joga Mais precisa ser aplicável também aos jogadores, ao estado dos campos, dos gramados, porque só cobrar do jogador é fácil, né? Mas precisa ter uma equipe mais... Um gramado que foi muito criticado foi o do Barradão. Exatamente, estava bem ruim, assim, os jogadores reclamaram. Mas assim, é ruim para todos, né, na verdade. No Brasileirão do ano passado, o homenageado foi o Pelé, né? Tanto é que aos 10 minutos todo mundo tinha o sinalzinho ali no cronômetro. Lembrava do rei. O Brasileirão, o rei Pelé, né? Esse ano a homenagem vai ser do gol mais bonito em homenagem ao Roberto Dinamite. Isso. O Vasco, inclusive, que lançou um uniforme novo, estreou com ele, com um uniforme lindo, sim, modéstia à parte que eu adoro os uniformes do Vasco, mas um uniforme lindíssimo, cheio de homenagens para o Roberto Dinamite. Homenagem mais do que justa para um ídolo histórico, não só do Vasco, mas do futebol nacional. Na Neoquímica Arena, o empate Corinthians e Atlético Mineiro. Normal o resultado para você? Eu esperava mais do Atlético, na verdade, porque na Neoquímica Arena é aquela pressão que a gente já conhece da torcida corintiana. Fizeram, aliás, o maior poropopó da história, que é aquele hino tradicional do Corinthians, mais de 40 mil pessoas na Neoquímica Arena, mas um jogo que teve mais suor do que inspiração. Um jogo muito físico, muito parado, para variar, escândalo de arbitragem. Ali todo mundo mostrava que não queria perder. Mas também não quiseram ganhar muito. Exatamente. Também não quiseram ganhar muito, porque assim, foi um jogo muito físico, muito físico, a gente já esperava. Pro Galo ser de bom tamanho, que é um pontinho fora de casa, a gente sempre fala, né, que fora de casa no Brasileirão, campeonato cumprido, é bom você não perder. O que você conseguir é fazer sua obrigação dentro de casa e tentar tirar um pontinho sempre que possível fora. Eu acho até que fora, né, na beira do gramado, tinha mais vibração do que dentro do gramado, né? Porque os dois técnicos agitadíssimos, Nossa né? Senhora, o do demais. Atlético, o Milito, e o do Corinthians, o Antônio Oliveira, que me fez lembrar o Abel Ferreira. São portugueses, né? De lá. No comportamento. Exatamente. Mas isso acho que já é algo meio padrão deles. Isso não tira mérito de ninguém, mas acho que eles são um pouquinho mais esquentadinhos, sim, que o normal. O que não quer dizer nada pra bola, né? Pra competência. Ô Felipe, e qual foi o melhor jogo da rodada? O melhor jogo da rodada dessa primeira? Olha, eu acredito... Depende do sentido, né? Na verdade. Porque assim, se for no sentido de arbitragem, de jogo que rolou bem até, eu acho que eu diria até que foi o do Palmeiras. Porque não teve muito problema, né? A arbitragem não teve nenhum tipo de escândalo, o gramado estava meio ruim, o jogo também foi bastante físico. Mas tivemos o Atlético Paranaense, mas assim, acho que de grande destaque não tivemos muita coisa. Eu fiz a pergunta, mas na verdade eu vi um jogo assim que teve uma polêmica muito grande, que foi o do Flamengo. Flamengo e Atlético Goianiense. E o Atlético Goianiense, né? Porque o pênalti foi marcado já nos acréscimos, foi muito contestado. Bastante mesmo. Bastante contestado. Antes até o do Atlético Goianiense também. Mas teve muita vibração, como sempre acontece, por parte do técnico Tite do Flamengo, né? Exatamente. Um jogo ali que foi meio maluco, né? O Atlético Goianiense, inclusive, nas redes sociais reclamou bastante, zoou a arbitragem, usou fora de contexto, falou como seria se fosse do outro lado, né? Se fosse a favor do Atlético Goianiense. Mas sim, foi um jogo que... Se esse Brasileirão o Brasileirão joga mais, eu acho que não é nesse nível de arbitragem que a gente vai ter jogos melhores aqui no Brasil. Porque assim, foi bem problemático, muita reclamação para os dois lados. Eu acho que não é nesse sentido que a gente quer ver as outras 37 rodadas. Um jogo que até foi mais difícil do que esperava, porque esse super time do Flamengo, a gente esperava um joguinho um pouco melhor do Flamengo. Acabou que foi um 2-1 ali, bem decidido no finalzinho, último lance, um pênalti que o Pedro converteu. Bom, e uma coisa bastante interessante é que a gente percebe que aquelas equipes consideradas as grandes favoritas, né? Eu acho que deram conta do recado, né? Palmeiras, que venceu fora por 1-0, o Flamengo, que também venceu nessa situação que nós já comentamos. O Galo, que empatou num ambiente difícil. E o Galo, difícil, que era visitante, né? Sim, um ambiente difícil, enfrentando um Corinthians. Sim, não é qualquer coisa, né? Não é qualquer coisa. Num ambiente coisa. difícil, mas como você percebe que tem um elenco fortíssimo. Muito. Por exemplo, ontem no finalzinho do jogo entrou o Scarpa,
que pra quem não lembra foi o craque do Brasileirão 2022 e quase meteu um golaço de falta. Sem dúvida. Foi uma defesaça do Cássio, tava assistindo o jogo. Então assim, os favoritos, a gente sempre fala dos 3 postulantes, né, que é Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Fizeram ali mais ou menos o que se esperava deles. O Flamengo eu acho que faltou jogar um pouco mais, o Palmeiras também jogar um pouco mais, e o Galo conseguiu segurar bem ali um ponto fora de casa num ambiente difícil que é sempre a Neoquímica. Eu lembrei aqui também, né, a derrota do Grêmio, que foi campeão gaúcho. Exatamente, para o Vasco. Embora jogando em São Januário, mas a gente esperava um pouco mais do Grêmio, né? É o Grêmio que... Por ser também postulante, né? Vem sendo... foi o vice-campeão do ano passado, o Grêmio. Lembrando, a 2 pontinhos ali do Palmeiras. Vale lembrar que o Grêmio está numa situação muito complicada, porque ele está virtualmente eliminado da Libertadores já, na segunda rodada. Perdeu do Huachipato na segunda, dentro da arena do Grêmio, de 2-0. Segunda rodada, assim, agora precisa ganhar tudo. Então é uma situação bem complicada. O Renato Gaúcho está sendo muito contestado lá no Grêmio, apesar de ser o treinador mais vitorioso da história do tricolor gaúcho. Está sendo bastante contestado. Outro treinador sendo bastante contestado também é o Carpini, do São Paulo. Carpini que não está numa boa fase, São Paulo corda bamba. Não vem jogando bem e estreou com derrota no próprio Morumbi, perdeu de 2-1 do Fortaleza. São Paulo ali que é bem verdade que tem muito problema na DM, na parte física ali dos jogadores. Departamento médico. Também não existe treinador que faça milagre com 18 lesões ao longo do ano. Gente, a gente está no 4º mês do ano. Ter 18 lesões não é normal, também não tem trabalho que avance. Mas acho que dentro do campo, com algumas opções que ele tinha, também não tem nada a resposta. O torcedor de São Paulo não está nada feliz com o Carpini, não. Ô Felipe, o que a torcida gosta mesmo é gol, né? Ver a rede balançar. Rede balançar. Nós separamos algum gol para mostrar para a torcida? Nós temos o jogo do São Paulo, as imagens estão aí na tela, o jogo do São Paulo que perdeu de 2-1, começou a perder, descontou ali no final, né? Tomou o 2-0, nisso a torcida já xingando pra caramba o Carpini, acabou descontando no finalzinho, mas não foi suficiente, 2-1 pro Fortaleza. O jogo entre Corinthians e Atlético Mineiro, a gente já falou, né? Foi 0-0, não tem muitos lances pra gente mostrar, porque foi um jogo bem físico, não foi de muita plasticidade. Já o Palmeiras, sem melhores momentos. Sem melhores momentos, basicamente. Já o Palmeiras foi até o Barradão, foi até a Bahia jogar contra o Vitória. Olha, falei nome de rival aqui, hein? Que problema, hein? Falar nome de... Foi até a Bahia jogar contra o Vitória. Olha que problema pro torcedor do Vitória, me desculpem. Mas foi lá, venceu por 1-0 o gol de Richard Hills, esse colombiano que acho que caiu nas graças de todos os torcedores do Palmeiras, né? Tanto ele como também o Aníbal Moreno, que chegou, foi preservado. O Palmeiras foi com um time bem misto, bem mexido. Zé Rafael não jogou, Gustavo Gomes não jogou. Gabriel Menino entrou Gabriel Menino foi titular, Gabriel Menino foi titular do Palmeiras. Começou um time mais ou menos mexido ali, o Vanderlan Piquerez também não jogou, o Vanderlan saiu como titular. Também não foi aquele jogo plástico do Palmeiras, aquilo que a gente está acostumado. Segundo o Abel, a culpa foi do gramado. Não diria bem culpa. Mas se por um lado o gramado estava ruim, ele elogiou a arbitragem. Isso é raro, né, na verdade. O Abel elogiou muito. Ninguém perguntou na coletiva e no finalzinho ele reforçou. Já que ninguém perguntou, eu vou falar que a arbitragem foi muito boa hoje. Isso é algo até raro da gente ver dos treinadores, principalmente do Abel Ferreira. Ele que elogiou bastante e o time venceu naquele clássico Palmeiras, né? De não toma susto, não cria muito também, joga para vencer. Quando joga mal, ganha. Quando joga muito bem, ganha também. Bom, e só para você não ficar com saudade, a gente volta na sexta-feira com Arquibancada. Com Arquibancada. Só dar uma rápida passada, a gente já falou do Bayer Leverkusen. Temos também um novo líder na Premier League. Ela que está quase se encaminhando para o finalzinho ali. E tá uma disputa maluca entre Liverpool, Arsenal e Manchester City. Só jogão, hein? Só jogão, pelo amor de Deus. Foi um final de semana perfeito pro Pep Guardiola, porque Arsenal perdeu e Liverpool perdeu. Com isso, o Manchester City ganhou e assumiu a liderança. Todo mundo ali, um pontinho de diferença um do outro. Foi o final de semana perfeito. Agora, com o City na liderança, é difícil perder. Sem dúvida. Esses são os destaques dessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Falamos sobre o Campeonato Alemão e voltamos na sexta-feira. O Jornal Conecta Catanduva termina aqui. Voltamos amanhã com mais notícias de Catanduva e região. Até amanhã, obrigado pela sua audiência. Até mais.